Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite de partilha, de bate-papo carismático que o Senhor preparou para cada um de nós. É muito bom estar aqui com você nessa noite. Então, você que já está chegando aí nessa live, você já pode deixar o seu comentário, deixar seu pedido de oração, colocar também aí o nome do seu grupo de oração. Como é bom nós estarmos aqui nessa noite de partilha, uma noite toda especial que o Senhor Deus preparou para cada um de nós. É muito bom nós estarmos reunidos em nome de Jesus para esse bate-papo carismático. Eu quero aqui já acolher, olha, a Cris Canário, que está chegando conosco, a Vanessa Bacelar, seja muito bem-vinda, Vanessa, Cris Canário, e já quero pedir a vocês que estão chegando nessa live que compartilhe essa live com seus irmãos no Instagram, no Twitter, no Facebook, chama os irmãos da sua paróquia, do seu grupo de oração, para participar desse momento conosco. Nós teremos um bate-papo bem gostoso nessa noite. A temática dessa noite, o tema dessa noite é guardar a identidade da RCC. Nós estamos nessa série de lives falando sobre o nosso movimento, essa espiritualidade que há mais de 50 anos gera vida na vida da igreja. Não é? Então, como é bom nós podermos falar sobre o nosso movimento eclesial. Na semana passada, nós falávamos sobre como resgatar a identidade. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho, fazer esse bate-papo com uma convidada toda especial, uma irmã muito querida nossa, né, que é a Nazaré. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco. Como é bom nós partilharmos nossa espiritualidade. Quero acolher aqui os irmãos da comunidade Benedito, que está pedindo aqui pela sua comunidade, que neste domingo retorna com as celebrações do povo de Deus. Os irmãos da comunidade, lá onde tem um grupo de oração digno de louvor, onde a Amanda é a coordenadora. Quero acolher também aqui a Lucélia Rodrigues e tantos irmãos que estão chegando para esse bate-papo carismático. Quero acolher agora a minha querida irmã Nazaré. Boa noite, Nazaré. Boa noite, Joelsa, paz de Jesus e o amor de Maria. É uma A paz de alegria, Jesus e o amor de Maria. amém. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, né, como convidada. Já quero, assim, agradecer esse carinho de ter me convidado para estar aqui nesse momento com você. É uma alegria enorme, Nazaré, nós estarmos nesse bate-papo falando de algo que é tão importante para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã, nossa vida carismática. Eu já falei seu nome, né? Fui apressado, mas queria que você se apresentasse, falasse qual é a sua paróquia, o seu grupo de oração, qual é a sua atribuição na renovação carismática católica nesse tempo, e dizer a você, Nazaré, fique à vontade, você está em casa, não é? Obrigada. Então, como o Joelson, né, falou, chama Nazaré, faço parte do grupo de oração Shalom, Shalom RCC, né? Sempre quando eu vou em algum lugar me apresento como grupo de oração Shalom, às vezes as pessoas confundem com Shalom Comunidade. Faço parte do grupo de oração Shalom da RCC, Shalom quer dizer paz, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito, uma paróquia que é conhecida aí com o slogan de Terra do Avivamento. Então, sou de Rio Bonito, mas de Niterói. Hoje, né, nesse tempo, servindo a Deus na presidência do Conselho na Arquidiocesana, em Niterói. Né? É uma alegria muito grande servir a esse movimento, em primeiro lugar, como serva, filha de Deus e serva, né?
a coordenação, a presidência vem assim, por consequência daquilo que o Senhor nos chama, né? De fato, nós somos servos do Senhor, né? Maravilha. Que bom, Nazaré, poder estar aqui com você nesse momento de bate-papo. Queria pedir a você, Nazaré, que conduzisse um momento de oração para a gente iniciar a nossa partilha, o nosso bate-papo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero dar início, né, nessa oração, rezando com o Veni Creato, né, que é uma oração onde o Senhor nos pede, né, e aclamar por esses 7 dons. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e poder nas mãos do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, e pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazer-nos sempre firmes crer. E nessa noite, nesse momento de oração, é isso que eu quero pedir ao Senhor, para cada um de nós, né? A mim, Joel, cada um de vocês que estão acompanhando essa live, que ao Pai, ao Filho Salvador, possamos sempre conhecer, proceder sempre do seu amor, e que cada vez mais Ele nos faça firmes crer que Ele é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Por isso nós queremos clamar, vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós nesse momento, vem com seus 7 dons, como bem nos ensinou a beata Helena Guerra, sem o Espírito Santo nada o homem pode. Por isso nós queremos pedir que todo esse momento seja conduzido, né, pela ação do Espírito Santo e pelas mãos e intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nazaré, que beleza, não é isso que nós estamos vivendo no nosso movimento. Nós estamos diante de uma realidade delicada. Você falou que é do grupo de oração Shalom. O meu grupo de oração que eu participo é Nova Esperança. E eu não sei como é que está aí na sua arquidiocese, mas aqui na minha diocese, no meu regional, a gente está assim, privado de participar das missas e também dos grupos de oração. Então, as atividades estão acontecendo online. E isso me chama muita atenção. A partir da semana que vem, aqui na nossa diocese, desse domingo, já vai começar a abrir gradativamente as nossas igrejas, não é? E dentro desse tema, que é um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, uma realidade delicada de quarentena, de pandemia, de incerteza, a renovação carismática católica propõe para nós esse tema através do Vinícius nesse livro. Eu te constituí como sentinela na casa de Israel. E o que me chama a atenção com isso? Que nós temos esses 3 verbos, Nazaré, que está norteando a vida da renovação carismática nesse triênio, não é? Resgatar, guardar e propagar para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, eu já queria, assim, perguntar a você, não é? Hoje o nosso tema é sobre
guardar a identidade da renovação carismática. Nazaré, na sua visão, né, aproveitar que você é coordenadora diocesana, não é? O que é e como guardar a identidade da renovação nesses tempos tão delicados? Os grupos são online, a gente está privado dos nossos retiros, dos nossos encontros que a gente, né, sempre teve acostumado a fazer, e Deus precisou parar um pouquinho a gente para a gente dar atenção para aquilo que é essencial. O que é guardar a identidade da renovação e como nós fazemos para guardar essa identidade? Então, Joel, é um tempo novo, né? A frase que mais temos ouvido nesses tempos é o novo. É algo que ninguém estava esperando. Porém, em um momento de oração pessoal, o Senhor me deu uma palavra. Esse é o tempo favorável. E eu me pus a pensar, Senhor, esse é o tempo favorável, um tempo de tanta luta, né? de tantas coisas que estão acontecendo, e Deus repetia, este é o tempo favorável. E eu coloquei a olhar para a Arquidiocese de Niterói de forma particular para receber esse nutriente onde Deus está me falando que esse é o tempo favorável e a palavra do Senhor ela é eficaz. Se o Senhor está falando, de fato, esse é o tempo favorável. Eu comecei a buscar. Esse é o tempo favorável do resgate. Nós estamos vivendo esse ano o ano do resgate, do resgatar. E eu comecei a perceber que nesse tempo, mesmo diante das dificuldades dessa pandemia, o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de resgatar muitas coisas que estavam perdidas no nosso movimento. Perdida por quê? Pela correria do dia a dia, muitas vezes pelo ativismo, né, no servir. Não estávamos tendo tempo de parar, de fato, para analisar, fazer memória daquilo que nós somos. E eu comecei a refletir numa dinâmica que aqui na Arquidiocese costumamos realizar na formação básica, encontro consigo mesmo, que é olhar para a nossa identidade. Então, essa dinâmica a gente pega, a gente estimula aos participantes a pegar a própria identidade, olhar para si mesmo. Então, hoje, a dinâmica que eu vejo nesse momento de guardar é isso. A gente está olhando para a nossa identidade enquanto renovação carismática católica, da mesma forma que eu olho para a minha identidade Nazaré. Né? Quem eu sou? Eu sou Nazaré Maria. É o nome que o Senhor me deu, é a minha identidade. Aonde eu for, o número da minha identidade ele tem que estar certinho. A minha impressão digital ela tem que estar ali. Se faltar uma vírgula, um ponto, o meu recadastramento, eu costumo falar, eu sou pensionista, então anualmente, né, eu tenho que fazer um recadastramento lá na Marinha. Então, se faltar um ponto, uma vírgula, na hora do meu recadastramento, não passa, porque aquela identidade ali não está dizendo que é a Nazaré. Assim também eu tenho olhado para a renovação carismática nesse dia de hoje e procurado passar essa consciência para os servos aqui. Se não começarmos a olhar para a nossa identidade enquanto renovação carismática, como olhamos para a nossa identidade como pessoa civil, como pessoa filho de Deus, nós vamos fazer perder essa riqueza que é a nossa essência. A nossa plantinha que foi plantada ali naquela terra, se nós tirarmos a nossa raiz daquilo que nós somos, não passaremos no recadastramento da nossa espiritualidade, do nosso carisma. Então, é uma dinâmica que eu tenho tentado passar essa visão para os servos aqui na Arquidiocese de Niterói, nessa dimensão de guardar. Para a gente, hoje, porque estamos de forma online, não começarmos a dar aquele jeitinho
para que o nosso movimento e os nossos grupos de oração apareçam, como, por exemplo, nos preocuparmos muito com a estrutura e o ambiente, e sim, devemos nos preocupar, porém, não devemos nos ocupar totalmente com isso, porque se, quando estivermos organizando o grupo de oração, ficarmos totalmente ocupados com o ambiente, como iremos nos ocupar com a espiritualidade daquilo que estaremos vivendo? Então, estaremos tirando de fato, a nossa identidade, deixaremos de guardar a nossa identidade, que é o batismo no Espírito Santo, de repente, para fazer um ambiente muito bonito, né? E é bom olhar uma live com o ambiente, mas isso não pode substituir a nossa identidade, né? Que é o batismo, a preparação daquilo de fato que nós devemos dar para as pessoas no momento do grupo de oração realizado através de uma live. Eu tenho procurado passar isso. No momento ali da live, eu passo isso para os coordenadores. Você não está me fazendo uma live, você está fazendo um grupo de oração através de uma live, né? Para que haja esse entendimento. É isso. É muito interessante, Nazaré, isso que você fala, esse exemplo que você traz da plantinha, porque eu me identifico muito com isso que você fala, sabe? Porque se a gente não tem cuidado, né, desde a hora que a gente coloca a semente na terra, e a gente pode entender essa semente aí como o primeiro processo de evangelização, querigmático, aquele encantamento, que a gente recebe aquele impacto do amor de Deus através de um seminário de vida, de uma experiência de oração, a gente fica encantado com a graça de Deus. É a plantinha, a sementinha que foi lá lançada. E essa plantinha, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada, de vez em quando precisa colocar adubo, quando ela começa a crescer e os galhos ficam muito grandes, tem que podar, e essa poda é dentro desse processo. Então, quando você fala que você está dando esse exemplo, daquilo que você fala aos coordenadores que estão sob a sua coordenação, que a gente não está diante de uma live, mas é um grupo de oração, isso é um gesto de cuidar desse tesouro precioso que Deus colocou na nossa mão, chamado grupo de oração. E sabe o que me encanta, Nazaré? Que eu fico... sempre me encantou isso na renovação. Os nossos grupos de oração são diversos, né? O seu é de uma maneira, o meu é de outra, mas tem coisas que não pode faltar nem no seu nem no meu, que é igual. E você disse aqui uma coisa que, olha, eu ganhei meia-noite. O batismo no Espírito Santo, a nossa essência. Às vezes, nós nos preocupamos tanto com a estrutura que é necessária, a gente preparar uma boa acolhida, não é? Preparar um ambiente, mas o essencial a gente está tendo a oportunidade de resgatar na nossa vida de servo. A gente está rezando mais o terço, a gente está lendo mais a Bíblia, a gente está tendo a oportunidade de aprofundar melhor a nossa fé e voltar também a olhar para dentro da nossa casa, né, de cuidar de coisas. Então, quando você traz isso, me chama muita atenção isso, sabe? Que o grupo de oração é igual essa plantinha, que ela precisa ser cuidada e cultivada. É verdade, exatamente, né? Esse é o meu sentimento. Eu moro em área rural, né? Então, planta é o que não falta em cidades rurais. Planta é o que não falta, né? Então, a gente acaba aprendendo muito, né? Olhando, cuidando de planta, essa coisa, né? E é a nossa essência. Se perder a essência, não conseguir guardar a essência daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos confiou, se eu não guardo a essência, eu não vou conseguir guardar nada, né? Não conseguirei guardar nada, né? Isso. Muito importante isso. Então, olha, Nazaré, eu queria agora fazer a segunda pergunta para você. E os irmãos que estão aqui participando, né, se quiser também acrescentar, fazer alguma pergunta, quiser também contribuir, vai escrevendo aí nos comentários,
que daqui a pouco a gente vai interagir um pouquinho com vocês. Você falou que a essência da nossa espiritualidade carismática é o batismo no Espírito Santo. E o Vinícius usa até essa expressão, o genuíno batismo no Espírito Santo. Aí eu me pergunto assim, genuíno é verdadeiro. Se tem um verdadeiro, é porque também tem um falso. Não é aquela experiência só de ambiente, de arrepio, mas que não gera uma transformação de vida. Então, a seguinte pergunta eu quero lhe fazer. O que nos conduz, Nazaré, ao genuíno batismo no Espírito Santo? Né? O que nos leva a essa experiência verdadeira, genuína do batismo no Espírito Santo? Então, eu vejo que o que nos leva a essa verdadeira, né, essa verdadeira intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade, ela, quando eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, eu vou poder passar essa intimidade a outras pessoas. Então, eu vejo que o verdadeiro, genuíno, né, esse batismo genuíno, não se dá em belas pregações, em falar bem, né? Não, se dá através da intimidade e das virtudes. Quando vivemos as virtudes que o Espírito Santo nos propõe, nos conduz, eu terei uma intimidade, eu poderei falar do Espírito Santo não somente com minhas palavras, mas também com a minha vida, e vou contar com a ação do Espírito Santo para que a minha oração toque o coração de outro. Então, esse batismo que tanto nós, carismáticos, pedimos, muitas vezes nós pedimos, Senhor, batiza o nosso Brasil, batiza a humanidade, mas para que a minha oração alcance o coração do outro, ela precisa primeiro alcançar o coração de Deus. O Espírito Santo precisa me tocar, porque quem vai estar tocando o outro não é a Nazaré, é o Espírito Santo que habita na Nazaré. Então, a partir daí, teremos sim esse batismo genuíno, esse batismo verdadeiro, porque quando ficamos só na palavra, eu acredito que seja essa fala, né? O falso batismo, né? Porque prego muito bem, e aí eu vou fazer aquela pregação maravilhosa, ler muito bem a palavra, sem errar ponto e vírgula, porém, não tenho a intimidade necessária para atingir o alvo, aquilo que é o essencial, tocar o coração do outro. Então, eu vejo que o batismo genuíno é isso, essa essência que nós temos enquanto batizados, enquanto pessoas que éramos criatura, passamos para filhos através do nosso batismo. E esse batismo tem que nos levar a cumprir aquela palavra que nos diz: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e farão ainda mais. Então, o nosso batismo tem que nos levar a isso, né? A realizar, desejar. Não sabemos se vamos ver morto ressuscitar, porque às vezes o milagre, o maior milagre do batismo é o ressuscitar a alma. Eu vejo isso. As curas, as outras coisas, elas vêm por consequência, mas Deus quer que a nossa alma ela seja ressuscitada. Eu vejo que o verdadeiro batismo acontece quando eu vejo um filho de Deus ser ressuscitado na sua essência. E o mais, Deus vai nos dando por consequências, né? É isso. Estou até lembrando aqui, Nazaré, uma vez eu ouvi o Vinícius falando sobre isso, né? A gente fala aqui, irmãos, Vinícius é o presidente do Conselho Nacional, porque pode ter alguém que não conheça. E o Vinícius fala muito isso para nós, que batismo no Espírito Santo requer preparação, não é? E é justamente essa preparação, ela começa na nossa vida, conforme você falou, nessa vida de intimidade, de amizade, todo dia na presença de Deus, sabe? Porque essa eu entendo que era a simplicidade
que os apóstolos viviam, essa simplicidade de se deixar tocar pela graça de Deus. E o Vinícius traz uma coisa muito interessante, Nazaré, aqui no livro, na página 76, se você quiser acompanhar, ele fala assim, olha, que como temos dito, muitas coisas são boas e até criativas, mas nem tudo conduz ao genuíno batismo no Espírito Santo. Né? E mais à frente, o meu está até marcado aqui, e é uma grande verdade. Não é? Existem muitas coisas boas? Sim, muitas coisas boas, mas essas coisas boas, elas conduzem ao genuíno batismo no Espírito Santo? Ele afirma aqui para a gente que não, e essa preparação, não é? Você quiser ler mais um pouquinho para a gente aqui o que ele fala, mas é que a gente contextualiza também para os irmãos falarem. Está na página 76. Página 76, o que conduz ao batismo no Espírito Santo. Peraí, deixa eu me achar aqui. Vou começar aqui da página 75. Guardar significa precisamente proteger, vigiar, de dia e de noite, para que não se extravie, para que não se perca, para que não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Deus nos constituiu sentinela diante de seu povo. Isso é muitíssimo profundo, não podemos relaxar, fechar os olhos, comer mosca, né? Como você diz. Ter excesso de respeito humano. Precisamos ser insistente e até intransigente, que é tão difícil, né, Joelson, hoje em dia, né? Às vezes é um pouco intransigente, parece que estamos sendo autoritários, né? Porém, para guardar é necessário, às vezes, ter, né? Com amor, com caridade, na tarefa de proteger a originalidade de nossa identidade nos grupos de oração, em nossas expressões ministeriais. Isso requer de nós a experiência entranhada e a clareza de conceito. Experiência porque somente aqueles que experimentam verdadeiramente a graça do batismo no Espírito Santo e vivenciam suas consequências, né? Essa palavrinha aqui, tão difícil muitas vezes, né? E suas consequências que poderão protegê-la, guardá-las e guardá-las, né? Das confusões, desvios e etc. Então, verdadeiramente, a graça do batismo do Espírito Santo, como diz aqui, é vivenciar as suas consequências, né? E quais são as consequências que nos exige, né? Quando somos tocados pelo Espírito Santo? A verdade. A verdade sem desviar nem para um lado e nem para o outro. Claro, sempre com amor, com caridade, com tudo que se deve ter. Mas não podemos nos desviar dessa verdade, porque ao nos desviar... Vinícius falou uma frase no ENF, agora de 2020, no workshop dos coordenadores, ele disse: ao identificar um perigo, intervenha para que o acidente não aconteça. Vinícius falou isso no workshop da coordenação. Ao identificar o perigo, intervenha para que o acidente não aconteça. Eu sou avó de três netinhos. Um com umazinha que vai fazer 1 aninho amanhã, um que está com 8 meses e um de 3 anos. E quantas vezes, por mais que eles queiram trepar na janela, eu tenho que intervir para que eles não subam ali, mesmo que eu tenha que tirar eles à força, né, para que eles não subam. Assim também somos nós. Na vivência do batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzir a um olhar de identificar aquilo que nós estamos, né, aquilo que nos foi confiado. Sentinela é aquela, fica ali parado. Parece que ele não está vendo nada, porque ele não desvia nem para um lado nem para o outro, mas ele está atento a tudo. Então, nós somos, enquanto sentinela, constituído a identificar os perigos. Para quê? Para soar a trombeta.
né? Então, eu vejo que o batismo do Espírito Santo, ele passa por essa exigência. Ele passa, muitas vezes, por essa intransigência que a gente, às vezes, tem que, né, que colocar. Né? Então, é algo muito sério. Tem que ter uma adesão, uma abnegação de si mesmo para viver aquilo que o Espírito nos pede. Né? Maravilha, Nazaré. Olha, tem uma pergunta aqui. Uma irmã, a Lucélia, ela pergunta assim, Nazaré: como fazer o grupo sair da rotina, fazendo as mesmas coisas toda semana e não deixar o Espírito Santo agir? Como que o grupo faz para sair da rotina, fazendo as mesmas coisas toda semana, sem se deixar conduzir pelo Espírito Santo? Então, se um grupo de oração está vivendo, né, essa situação, primeira coisa, reunir a família. Aqui eu me refiro a RCC Niterói como família RCC Niterói. Quando uma família está com alguma situação difícil, algum problema, o que faz no primeiro momento? A reunião de família. Então, nesse caso, a primeira coisa, reunir a família. Quem são essa família? Os servos do grupo de oração, o núcleo. Se o grupo de oração não está conseguindo passar para outros aquilo que deveria passar, que é o carinho, o batismo no Espírito Santo, reúne esse grupo de oração, reúne esse servo, faz uma tarde de oração, de escuta, orar um pelos outros, ouvir o servo, o que aquele pregador daquele grupo de oração está passando na vida dele, o que aquele ministério de música está passando, o que aquela canção, aquela que ele está cantando no grupo está sendo apenas música, porque grupo de oração, ministério de música, ele não canta no grupo de oração, ele ora com a música no grupo de oração. Né? Pregador não fala, ele prega a palavra de Deus. Então, se está acontecendo, no meu ponto de vista, a primeira coisa a fazer, reunir os servos desse grupo de oração, rezar, para identificar aonde é que está o perigo, intervir, né, para que o acidente não continue a acontecer, que é o grupo não atingir aquilo que, de fato, ele foi constituído para realizar. É isso. Eu acho que... Maravilha, Nazaré, maravilha. Né? E aí, muito importante isso que você traz, porque aqui, né, nós temos uma coordenação diocesana, que é a Adriana, temos aqui também a coordenação regional. Então, essas instâncias servem justamente para isso. A gente identifica um problema, se o grupo não consegue resolver, chama a equipe, né, com o coordenador diocesano, no nosso caso aqui, a Adriana, o coordenador regional, para ajudar a entender e melhorar esse conflito que se vive, que se experiencia. Nazaré, você falava da intimidade, não é? Que é importante ter essa intimidade com Deus, que o batismo no Espírito Santo nos leva à intimidade. Uma grande que eu observo, Nazaré, dentro do nosso movimento eclesial, é a capacidade que a gente tem, que Deus foi dando para a gente, de louvar a Deus, sabe? De dizer palavras para Deus que antes da gente fazer a experiência do batismo no Espírito Santo, alguns tinham vergonha de se expressar, mas será que isso é coisa de católico mesmo? Mas quando a gente faz essa experiência do batismo no Espírito Santo, nos conduz imediatamente ao louvor a Deus. E olha que coisa bacana. Nós estamos vivendo nesse tempo na RCC no Brasil uma grande campanha de louvor. E o Vinícius fala no livro que o batismo no Espírito Santo ele nos conduz ao louvor, a reconhecer quem Deus é. E não é no louvor, Nazaré, que Deus manifesta a sua graça, o seu amor e o seu poder. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, não é? Essa experiência de reconhecer quem Deus é. O grupo de oração tem essa expressão máxima também na oração de louvor, porque eu me identifiquei com isso que você falou, da intimidade. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou tendo essa amizade, essa intimidade com o Senhor.
É o que você falou, Joel. O batismo no Espírito Santo, né, é algo que vem nos renovar, né? Já recebemos enquanto pequeno, alguns enquanto grandes, adultos, o nosso batismo sacramental. E muitas vezes vamos tomando caminhos que vai, mesmo sendo batizado, vai nos afastando de Deus, né? É como o leite com o Nescau. Você bota lá o leite, bota o Nescau, o telefone tocou, você vai lá, atende, fica lá 40 minutos no telefone. Você volta, o Nescau está lá no fundo do copo, você tem que mexer para tomar cor de novo. Né? E assim também é a nossa intimidade com o Espírito Santo. Muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, dentro do grupo de oração, nós vamos nos afastando dessa intimidade. Quando nos afastamos dessa intimidade, não conseguimos também enxergar e reconhecer os benefícios, né, do Espírito Santo na nossa vida. E não reconhecendo, não conseguimos também mais louvar. Mas quando nós vivemos, né, essa realidade, como nos ensina Padre Jonas, Dunga, né, esse slogan surgiu de Dungas, né? Bom dia, Espírito Santo, que bom nos fazer juntos hoje. Mas falar mesmo de coração, com a alma, esse é o momento onde o Espírito Santo vem ali, né? Daí é uma ilustração. Com aquela colherzinha, vai lá mexendo aquilo que está parado e vem e faz fluir. E aí, nesse momento, diante das dificuldades que nós vamos vivendo, né? E nós passamos, sim, somos cristãos, o Senhor está conosco, nós vivemos dificuldade, passamos por alegrias, por tristezas, e nesses momentos difíceis que nós vivemos, muitas pessoas ficam até sem entender, está passando por tudo isso, mas está aí louvando. Eu vivi isso, testemunho, eu vivi isso quando eu fiquei viúva. Meu esposo sofreu um acidente, morreu. Meus filhos é de ministério de música, os dois. E na missa de 7º dia do meu esposo, os meus filhos decidiram que ia tocar na missa e louvar a Deus pelo tempo que o pai passou com eles. E as pessoas ficaram assim, tocaram meio que chorando, mas ficaram assim, diante daquilo. Porque tinha 7 dias que o pai tinha falecido, caminhava com a gente também no grupo de oração, e uma pessoa veio até mim, lógico, querendo consolar. Poxa vida, vocês, né, família, né, minha família toda era de grupo, até graças a Deus meus filhos ainda permanecem, meu esposo hoje está no grupo de oração do céu. Acontecia esse acidente, porque na mesma hora me veio aquela palavra de sabedoria, eu olhei para a cruz e respondi, pois é, né, sofrimento maior aquele que me deu a graça de saber que meu marido está lá junto com ele hoje passou, que foi Jesus. Né? Então, nem eu, se você perguntar, Nazaré, como que foi isso? Nem eu entendo como que no velório, na missa de 7º dia, nós estávamos ali louvando a Deus e agradecendo pelo tempo que ele passou conosco. Isso é a ação do Espírito Santo, que a nossa humanidade não nos permite fazer isso. É a ação do Espírito Santo. Na época, meus filhos eram ainda jovens, com 20 e poucos anos, e não foram eles. Não, foi o Espírito Santo que tocou, que estava, que nos deu força para testemunhar aquilo que nós já estávamos vivendo a nossa vida inteira. Então, aquele momento foi o nosso tempo favorável de louvar a Deus pelos benefícios que nós já havíamos recebido dele, até pela história do meu marido de conversão, foi o momento, o tempo favorável que Deus nos deu. Combatemos o bom combate, cumprimos a missão, guardamos a fé e temos certeza. Aquele pau torto que todo mundo achava pau torto se converteu e só morreu depois disso e hoje está. Então, isso é a missão, né? É isso. Reuniões de oração na nossa vida pessoal, nas nossas reuniões de núcleo, reunião de conselho, quando a gente encontra uma comunidade que louva a Deus
mesmo na tempestade. Você acabou de partilhar uma tempestade que aconteceu na sua vida, porque você perdeu seu esposo, seus filhos devolveram o pai para Deus, mas mesmo na tempestade louvaram a Deus. E como é bom quando a gente louva, a gente tira o nosso olhar do problema e fixa o nosso olhar em Deus. O catecismo da igreja vai dizer que louvar é reconhecer quem Deus é. E é uma forma também das pessoas testemunharem a graça de Deus na nossa vida. Como é importante resgatar essa oração de louvor, essa vida de louvor e adoração a Deus nos nossos grupos de oração, não é mesmo, Nazaré? Verdade. O Vinícius já falava, se eu me recordo bem, no ENF, também na workshop de coordenadores, sobre o testemunho. Onde estão os nossos testemunhos? Onde estão os testemunhos dos nossos grupos de oração? Né? Onde está aquela pessoa que estava caminhando aqui, teve aquele encontro pessoal, né? Aquela colisão, num grupo de oração, estava aqui, passou para cá. Onde estão esses testemunhos? Nós estamos realizando grupos de oração semanalmente. Onde estão os testemunhos? É algo assim, foi uma provocação para a gente pensar, é algo que devemos pensar. Nós não estamos realizando grupo de oração apenas para ter grupo de oração toda semana. Há um propósito. Quando aqui na Arquidiocese de Niterói, e acredito que nas outras dioceses também, nós temos a graça de ter grupo de oração hoje, de domingo a domingo, porque os jovens, os grupos de oração deles aqui é no sábado e no domingo, por conta de faculdade, estudar. Então, nós temos um grupo de oração de jovens, que acontece no sábado à noite ou no domingo à noite. Então, de domingo a domingo, nós temos grupos de oração. Então, nós não temos grupo de oração porque somos da RCC, não. Nós temos nosso grupo de oração semanal, porque somos da RCC e para que o mundo seja batizado através das nossas orações pelo Espírito Santo. Por quê? Não por quê. Então, algo que nós estamos precisando hoje retomar a nossa identidade. O batismo, ele leva também a um testemunho, a uma mudança de vida. E não estou falando de testemunho de grande, aquela coisa, não. O testemunho da mudança de vida, de você olhar para aquela pessoa e perceber, de fato, aquela pessoa foi batizada pelo Espírito Santo em um grupo de oração. Ela vive segundo o Espírito Santo, ela vive as virtudes. Então, nós identificamos o batismo no Espírito Santo, não é como a pessoa vai num grupo de oração e na semana seguinte eu fico sabendo que ela conseguiu o emprego que ela foi lá pedir. Glória a Deus, Deus atende também às nossas necessidades temporais. Sim, sempre, Ele nunca vai nos despedir de mãos vazias. Mas o verdadeiro efeito, né, é a conversão. É a conversão. Né? Porque as nossas necessidades materiais, eu creio firmemente, Deus nunca vai deixar um filho vagante, despedindo de mãos vazias. Agora, de fato, o que nossos grupos de oração têm que produzir é a conversão. Nós estamos fazendo nossos grupos de oração para o céu, não para aqui na Terra. Né? Foi para isso que o Espírito Santo nos veio. Né? É uma coisa muito interessante, Nazaré, que isso que você fala tem muito a ver com aquilo que a gente está partilhando nessa noite. Se nós, líderes, servos, aí eu já quero entrar na terceira pergunta, se nós não formos, se nós não guardarmos a identidade da nossa espiritualidade, que se dá ali na realidade de uma maneira mais específica, dentro do grupo de oração, quando o Vinícius fala da questão de ser intransigente, nessa questão de, não, o grupo de oração nasceu para isso. Então, para dar fruto de conversão, de santidade, de vida nova, conforme você falou. Então, olha a responsabilidade que cada um de nós, irmãos, que estamos participando dessa live, e tantos outros que vão acompanhar depois, tem
a renovação nos convida a guardar a identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Portanto, se eu não guardar a identidade, que é essa vivência do batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, vivência comunitária, mas na nossa vida pessoal, o grupo de oração ele acaba sendo qualquer outra coisa, não é, Nazaré? Menos um grupo de oração da renovação carismática católica, que a partir da nossa vida gera conversão, gera vida nova, gera transformação. Nazaré, como que nós conseguimos nos manter fiéis a esse fundamento? Fundamento, você falava que o fundamento da renovação carismática, o alicerce, né, tá lá no módulo básico apostila 1, né? O DNA da RCC é a vivência do batismo no Espírito, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Como que a gente consegue se manter fiel a esse fundamento da nossa espiritualidade dentro da renovação carismática católica? Então, aí eu pego aqui também uma passagem que está aqui, né, no livro, né? Eu vos constituí sentinela na casa de Israel, que está lá em 2 Timóteo 14. Como podemos fazer para viver essa identidade? No 2 Timóteo 1, versículo 14, que diz assim: guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele depositou em nós, quando eu leio essa passagem aqui do versículo 14, do capítulo 1 de Timóteo, guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. É uma responsabilidade muito grande, né, Joelson? É algo muito precioso. Olha só a realidade. O Espírito Santo confiou a nós um depósito, ele depositou. É a mesma coisa quando você vai lá no banco, quem tem uma caderneta de poupança, e ali você trabalha e deposita ali aquele valor que você ganhou com o suor. Né? E aí quando você retorna lá, você espera receber aquele depósito sem tirar nada e com acréscimo, né? Assim, então o Espírito Santo ele depositou a confiança em nós, ele depositou todas as riquezas, as virtudes, e ele pede que guardemos isso para quê? Para essa vivência. Então, a partir do momento que conseguimos guardar pelas virtudes que nos foi dada pelo nosso batismo, aí sim poderemos viver e propagar esse genuíno batismo, nisso, né, quando fala. Né, eu vejo que está tudo resumido aqui nessa palavra. Guarda o precioso depósito do Espírito que nos foi dado. Né? É isso. E como é importante guardar esse precioso depósito, porque tem uma passagem bíblica que diz que nós carregamos tesouro em vasos de barro. O tesouro que a gente está cuidando e que a gente está carregando é o grupo de oração. Claro, tem outros tesouros, mas é o grupo de oração, esse tesouro que Deus colocou na nossa mão para que a gente possa cuidar, para que a gente possa zelar por ele. Por isso, vem muito assim no meu coração, sabe, Nazaré? De quem é de núcleo de grupo de oração, preparar um bom núcleo de grupo de oração, mesmo com os grupos de oração online. O núcleo deve acontecer online, preparar direitinho as músicas que vão ser ministradas, qual querigma que vai ser pregado, não é? Porque isso tudo significa que a gente tem zelo pela obra, não é? Então, guardar esse precioso depósito da fé, como você traz aqui para nós, manter fiel, você deu uma resposta assim, muito, muito bela. Ser fiel é guardar o precioso depósito da fé. É ser fiel à fé católica. É ser fiel aos ensinamentos que a nossa igreja tem
de orientação para os nossos grupos de oração. Então, muito importante, Nazaré, isso que você traz. A Janete está falando aqui assim, olha. Boa noite. Palavras que eu escutava muito quando o servo pregava no grupo de oração. Quando saía da igreja, nem olhava com o mesmo carinho. Como podemos acolher esses irmãos? Não, então, ela aqui está dizendo que irmãos de outras experiências de igreja que nos olham de maneira estranhamente, né? Como é que a gente pode fazer para acolher esses irmãos? É um desafio também, não é? É um desafio, Gelson. E nós estamos vivendo, né, um tempo, né, do Caris, onde Deus nos pede a ser um, somos um, né? E é um desafio, porque Deus ele acolhe a todos. E se nós seguirmos o exemplo dele, nós temos que acolher, né? Algo que está sendo um desafio para nós nesse tempo é quebrar essa barreira de divisão. Cada um de nós temos nosso carisma e temos que viver nosso carisma na essência. Nossos irmãos evangélicos têm seu próprio carisma, nossos irmãos das novas comunidades, né? E assim, tenho muitos amigos de novas comunidades que Eu respeitam a também. identidade, né? Eu respeito também, e é uma união muito bela. Quando nós conseguimos alcançar essa essência, torna-se uma união muito bela. Todos falando, olha como eles se amam, né? Tem até um livro, né? Que fala, olha como eles se amam. Então, eu tenho que amar aqueles que é do meu movimento, mas também eu tenho que ter esse olhar de amor, seja para aquela pessoa que nem é cristã, que não é católica. O meu olhar, ele tem que ser como de irmão, né? Eu vejo dessa forma. Sabe, Nazaré, me chama a atenção nisso que você fala, a partir do que a nossa irmã aqui, Janete, partilhou. A Kátia fala muito isso, que nós somos uma família, você no início falou isso. Nós somos uma única, com um único objetivo. O objetivo qual é? Compartilhar com a igreja inteira a graça do batismo no Espírito Santo. Foi isso que o Papa falou de nós, carismáticos, seja de outras expressões da corrente de graça, seja também do nosso movimento eclesial, Renovação Carismática Católica. Então, eu me sinto muito à vontade, sabe, de dizer isso, que nós somos essa família amada, querida, a família que às vezes precisa que o pai vá ali e fala, filho, não é por aí, a mãe fala, filho, não é por aqui, mas nós somos, né? E esse pai, essa mãe é a face da igreja. Nós somos filhos dessa igreja que cuida de nós, que ajuda a gente a se manter dentro desse precioso depósito da fé católica. Não, isso é muito importante, né? Então, muito oportuna essa intervenção aqui que a Janete fez, não é, para nós. Nazaré, vamos seguindo. O que significa ser um guardião da identidade? Nós estamos falando aqui de guardar, da importância de proteger o grupo de oração, de proteger as nossas lideranças, né, de proteger o grupo de oração para que o grupo de oração não seja outra coisa na igreja a não ser aquilo que ele foi chamado a ser, rosto e memória de Pentecostes dos dias atuais. Nós participamos de um grupo de oração, do movimento eclesial. Então, olhando para você, Nazaré, olhando para os seus filhos que são servos do grupo de oração, o que significa ser um guardião ou uma guardiã da identidade da renovação carismática? Então, para mim, significa, Joelso, estar de prontidão. Essa semana eu partilhava com uma pessoa do meu conselho que eu falava assim, pois é diferente eu falar, eu estou à disposição,
Porém, quando é necessário, eu não estou disponível. Parece uma redundância. Eu estou à disposição, estou aqui, gente, eu estou à disposição. Porém, quando é necessário, me vem a necessidade de socorrer como guardiã, como você falou no início, né? O guardiã é aquele que ele está ali e se vê que algo está se perdendo, é responsabilidade dele ir lá procurar, né? Encontrar, achar, colocar, trazer de volta, colocar no lugar. Eu tenho que guardar para que. Então, além de eu estar, eu estou à disposição quando os grupos de oração precisar de mim, mas eu tenho que estar disponível a qualquer momento como sentinela. Aí lá, olha, eu sou guardião, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que guardar. Guardar o quê? Aquilo que for necessário. Buscar o quê? Aquilo que for necessário. Quando? Todas as vezes que for necessário. Parece uma redundância de todos necessários. Mas é assim que eu entendo. Maravilha. Maravilha, porque, Nazaré, a gente tem essa realidade, né? O processo formativo da renovação carismática, ele é bem sistemático, o processo querigmático. Então, me vem muito isso no coração. Ah, mas eu queria fazer o seminário em 2 semanas. O seminário não é para ser feito em 2 semanas. O seminário é para ser feito presencial e não online, 9 semanas, convivência, com grupo de partilha, porque ele foi criado para gerar um impacto. Então, quando eu vejo algo que é diferente disso, é da responsabilidade, você acabou de dizer isso, daquele servo, chamar a pessoa e com amor, irmão, o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Não é? Vamos procurar a equipe da tua diocese. Você já falou com o seu coordenador, porque não pode fugir da característica que se espera. Ah, vamos fazer a reunião do núcleo para o mês inteiro. Não, a reunião do núcleo é semanal. Não é? Então, essas coisas simples, não é, Nazaré? Básicas que a gente vê no dia a dia da nossa vida carismática, a experiência de oração. Posso fazer num dia só, porque o povo tem que trabalhar. Não, a experiência de oração é 3 dias e fechado, se possível, para provocar um efeito. Isso é guardar também o precioso depósito da fé, né, Nazaré? Isso, Joelson, requer do guardião disponibilidade, porque muitas vezes, quando somos procurados, se damos apenas uma resposta: Nazaré, posso fazer o seminário? Não pode. É igual a criança, né? Quando está em pré-escolar, criança pequenininha, tem que você ter uma pequenininha aí, se ela te pedir uma coisa e você simplesmente falar, não pode. Acho que é Maria o nome dessa filha, Maria, Maria né? Angélica. Maria, então, não pode, Maria. Mas não pode por quê? Então, você, enquanto pai, você vai ter que estar ali disponível para explicar para Maria, Maria, não pode, por isso, dialogar com Maria, para que Maria não fique na cabeça dela, olha, não pode fazer o seminário de São porque é online. Não, Maria, não pode, por quê? É um cuidado que eu estou tendo com você, porque eu quero que você viva, eu quero que você experimente, deguste de fato do que é o seminário. E aí eu vou falar, começar a falar, né, dialogar nesse diálogo, vou passar uma experiência, o que eu vivi no primeiro seminário que eu fiz. E ali, quando terminar, pedimos sempre ao Espírito Santo que venha em auxílio. Maria mesmo, a partir dali, vai ser uma guardiã que quando ela ouvir alguém falar, vou fazer o seminário online. Não, irmão, não faz não, porque o seminário é assim, é assim, é assim. O guardião, ele é responsável por formar também guardião, quando ele para explicar por que não pode. É por isso, passar. Olha a experiência bonita de você todo dia pegar aquela palavra, a vivência, né, de cada semana do seminário, e poder depois chegar no cenáculo e partilhar com o teu irmão, contribuindo às vezes com aquilo que você partilhou que era a sua dificuldade, vai ajudar na dificuldade do irmão. Então, quando entendemos, e para isso o guardião ele precisa estar ali,
aposto, pronto, para quando vê o perigo de alguém, não é somente não poder fazer o seminário, mas daquilo deve ficar na cabeça de que ele foi proibido de fazer o seminário. Não, ele tem que entender que não é uma proibição, é sim um cuidado, né, que está tendo com aquelas pessoas que estarão no seminário. É isso. É muito interessante isso, porque isso também, Nazaré, tem a ver com pastoreio, né? E eu acho que é diferente quando você não é, você está numa instância de governo e você diz, olha, não pode, e a pessoa às vezes não entende, fica aborrecido, do que você chegar assim, meu irmão, a nossa orientação é essa. Isso requer cuidado, olho no olho, acompanhar, sentir como, entender o que o outro quer fazer daquela maneira, porque às vezes ele quer fazer daquele jeito, mas ele não foi orientado. Então, quando a gente erra sem saber, não é pecado. Agora, quando a gente erra sabendo, não é? Então, por isso que quando você traz isso, dessa importância do guardião, ele está ali de sentinela para formar outros guardiões. Eu achei isso muito interessante, porque a gente forma para que outros também possam formar e formar outros para o céu. Como é importante essa preparação no cuidado. E o que eu acho bonito dentro do nosso movimento é a capacidade que a gente, né, vê dentro do nosso movimento Renovação Carismática Católica de sempre refletir sobre a identidade. E não é nada assim, não é nada redundante. A gente sempre fala, vamos refletir em identidade. E sempre tem algo diferente. Essa semana eu participei de um momento com a, com a, com a Pet e eu ouvi ela contando o relato histórico da renovação, como, olha, meu coração foi sendo tomado de uma alegria, e já ouvi isso tantas vezes, mas foi como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. Sabe como é importante isso, Nazaré, que você traz aqui para nós. A gente já está chegando ao finalzinho da nossa live, mas eu não posso deixar de te perguntar isso. Qual a importância de guardar a identidade da renovação carismática e na sua visão como liderança que está aí com carisma de governo, como que você tem guardado a identidade da renovação? Você já falou aí um pouquinho para a gente, mas qual é a importância, Nazaré, dentro do nosso movimento, de guardar a identidade? Então, Joel, eu vejo a importância de guardar essa identidade, principalmente a nós que já temos aí um tempo, né, de caminhada, já passamos por algumas experiências, né? Você também já viveu o que eu estou vivendo agora, você já viveu, né? Coordenou a diocese. A importância de guardarmos com o nosso testemunho. Eu ouvi aqui na Arquidiocese de Niterói, certa vez em um encontro, o sacerdote que estava celebrando para nós, e ele falava, ele perguntou para nós, quantos anos você tem hoje? Aí a gente temos tanto, tal, coisa e tal. E ali ele foi fazendo uma reflexão. Você gostaria, hoje a renovação está fazendo 50 anos na época, né, que fez. Você gostaria que daqui a 50 anos, aquelas crianças que estão ali brincando, elas estivessem vivendo a mesma coisa, a mesma identidade, com a mesma intensidade que você está vivendo hoje? Sim, gostaríamos. Então, para isso, nós temos que ter testemunha para esses que estão vindo após nós. Hoje eu tenho meu neto de 3 anos que participa do grupo de oração. Os outros bebezinhos, desde o ventre materno, está indo para o grupo de oração. Hoje eu vivo a identidade da renovação. Eu quero que meu neto de 3 anos, eu desejo isso ardentemente, que quando ele chegar na idade que eu estou hoje, que ele também tenha essa consciência do que é o movimento onde ele foi gerado. Eu digo gerado porque o namoro dos pais começou na renovação carismática, que a mãe também era do Ministério de Música, o casamento foi na renovação,
o nascimento do bebê, o batismo. Então, eu quero que o meu neto, eu quero cultivar essa identidade, porque eu quero deixar de presente para o meu neto, eu quero deixar esse legado a partir da minha vivência, de eu saber cultivar hoje. Eu quero que amanhã ele olhe para essa árvore frutuosa e olhe para cima e que ele não consiga alcançar o final dessa árvore, de como foi frutífero e é a identidade da renovação. Então, eu me vejo hoje na obrigação de cultivar para aqueles que virão, a meus familiares, aqueles que Deus me confia hoje, cultivar, não com minhas palavras, mas com o meu testemunho de guardião, a identidade da renovação, para que daqui a 50 anos, mesmo que eu não esteja mais aqui, aqueles que estiverem, viva esse genuíno batismo dentro do nosso coração. Maravilha, Nazaré. Olha, a Cris Canário, ela fala assim, ó, a identidade da renovação é para a vida toda. Todos deveriam experimentar. Não é? Esse é o desejo do Papa. Que coisa boa, não é? Esse é o desejo do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando institui o Caris, ele deseja isso, que toda a igreja faça uma experiência da graça do batismo no Espírito Santo. Essa graça que é boa. E o Papa diz: compartilhe com a igreja inteira o que vocês receberam, o que vocês estão vivendo, né? Que coisa bonita. E para compartilhar, a gente precisa guardar, a gente precisa estar muito certo, né, do qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo na igreja. Veja, eu sempre me preocupo com isso, Nazaré. Nós somos igreja, somos católicos, não é? Amamos o Santo Padre, os nossos bispos, os nossos padres, fidelíssimos somos a tudo aquilo que a Santa Igreja orienta. Portanto, dentro da igreja existem várias expressões que são bonitas e que são importantes também, que dão a sua contribuição na obra de evangelização. A gente não pode avorar-se para si e deixar entrar a vaidade, assim, não, nós somos a única cereja do bolo. Não, nós somos uma cereja bonita, gostosa, porque nós gostamos dessa cereja, não é, Nazaré? Então, é o nosso jeito de ser igreja. Quando me perguntam, você queria ser outra coisa na igreja? Não, eu queria ser da renovação mesmo. Mas eu sou igreja. Por quê? Porque a renovação me apresentou Jesus Cristo, a renovação me deu uma família, eu conheci a minha esposa, não é? E a minha mãe começou a participar, minha irmã, meu pai. Então eu vejo essa graça, uma gratidão que eu tenho a Deus de poder participar desse movimento. E toda vez que eu ouço falar sobre a renovação, ou eu vejo que a renovação está indo por um caminho que não é o que a igreja orienta, e quando alguém me pergunta, eu falo, isso não é renovação carismática, porque a renovação é a igreja, com a igreja e sempre para a igreja. Né? Então, isso me encanta muito, Nazaré. Em comunhão com nós, sempre em comunhão com o nosso bispo, né? Meu bispo aqui, Dom José, Dom Alano, que é uma gracinha do Alano, agora Dom José. Eu quero sempre estar em comunhão, porque eu estou e sou renovação carismática, porque existe a Igreja Católica. Se não existisse a Igreja Católica, não existiria renovação. E tem até uma música, né? Aí vem as expressões que estão dentro da Igreja Católica, como a música do Vinícius, que dia fez uma live, ele até se arriscou em cantar a música. Quando Jesus, eu não vou cantar, não. Quando Jesus passar dentro da Igreja Católica, eu quero estar no meu lugar. Então a música diz: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Então, você, Joel, como acabou de declarar, Nazaré, quando Jesus passar, você, enquanto católica, quer estar em teu lugar. Qual foi o lugar que Deus te plantou dentro da Igreja Católica? Qual foi o lugar hoje onde nós estamos? Na renovação carismática, assim como nossos irmãos de comunidade, tem o carisma da comunidade, e todos os carismas são belos quando bem vivido, quando na raiz.
Se eu vivo o carisma dentro da renovação carismática na Igreja Católica, se ele estiver na raiz, ele será bem vivido. Porém, se hoje o meu chamado é RCC, mas eu estiver em outro lugar, quando Jesus passar, eu não vou estar no meu lugar. Então, eu não vou estar dando tudo. Então, todas as expressões são belas, quando bem vividas e quando estiverem no lugar aonde elas devem, de fato, estar. Aí sim, o fruto, né? Os frutos virão. Muito bom, Nazaré. Olha, os irmãos estão colocando aqui parabéns pela live, amei. Outros estão colocando coraçãozinho, dizendo muito bom. Nossa, Nazaré, que alegria foi essa noite de partilha. É uma pena que já está acabando, a gente tinha tanta coisa para partilhar, né? Porque falar daquilo que nós amamos é muito bom. Nazaré, eu quero te agradecer por você aceitar partilhar conosco, fazer esse bate-papo, né? Louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, seus netos, né? Por esse tempo que você está coordenadora na Arquidiocese de Niterói, não é? Muito obrigado pelo seu sim. Queria pedir também a você que conduzisse aí um momento de oração final, né? Desse também suas considerações final para essa live. Então, da minha parte, a palavra para essa noite, Elcio, é gratidão. Só gratidão. Amém. A palavra é gratidão, só isso que eu posso falar. Gratidão a você, né, por abrir as portas, né, da tua casa, abrir as portas do teu coração, do carisma que Deus te deu. Conheço teu trabalho, assim, algo que a gente percebe que é a ação de Deus, a vivência do carisma onde Deus te colocou. Então, quero agradecer a cada pessoa que nos acompanhou. Coraçãozinho para vocês também. Coraçãozinho, tá? Dá um abração na sua família, que é algo muito lindo, né? Eu acompanho você, sua esposa, é algo muito lindo de ver o testemunho de família que você tem. Né? Nesse momento, né? Em gratidão a Deus, né? Queremos louvar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque quando nós somos convidados, né, a prestar um serviço em nome de Jesus, somos nós os primeiros que somos agraciados, nós aprendemos mais. Então, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, que Teu nome seja amado, adorado, Espírito Santo, nós desejamos que Teu nome que Tu seja mais amado, seja mais adorado e mais conhecido. Toda a humanidade tem essa graça de conhecer o poder e a ação do Espírito Santo. Nós te louvamos, glorificamos e bendizemos, entregamos cada família, cada casa onde essa live chegar, e as famílias possam receber o toque suave do Espírito Santo. Muito obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tivemos Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir desculpa também por alguma coisa, porque live é tudo muito novo, gente. Eu estou aprendendo ainda. E assim, Mas foi uma benção. será um aprendizado, né? Então é isso. Foi uma benção, Nazaré. Foi uma benção. Muito obrigado, minha irmã. Tchau, tchau. Deus abençoe, tchau, Nazaré. Unidos pelo Espírito. Então, meus irmãos, nessa noite toda especial que nós vivemos de partilha, de bate-papo, não é? Quero dizer a você que amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa live sobre um tema muito importante. Amanhã será às 20 horas. Amanhã nós falaremos sobre a dor da perda, sobre o luto,
Amanhã nós vamos partilhar sobre o luto. Então, se você conhece alguém que perdeu um ente querido, sobretudo nesse tempo de pandemia, convide esse irmão, convide essa irmã, né? E a nossa próxima live sobre a renovação carismática católica será na quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira será às 20 horas. Hoje, terça-feira, às 18h30, por quê? Às 20 horas, daqui a 10 minutinhos, vai iniciar a live na página da RCC RJ, que você é convidado a participar. Não é? Nós teremos a presença do Everton, coordenador estadual do Ministério de Música e Arte, e a presença do José Carlos de Assis, coordenador estadual do Ministério para as Famílias. E o tema de hoje é sobre a vida no Espírito. Então, vamos participar, vamos viver bem esse momento de bênção e graça. E mais tarde, às 22h30, nós teremos o nosso Rosário ao Espírito Santo, Rosário a São Miguel Arcanjo, e o nosso clamor de intercessão e súplica. Uma santa noite para você. Muito obrigado por esse momento de comunhão e de partilha sobre o nosso movimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau.